A paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, gente, hoje eu escolhi esse lugar para estar pregando para vocês. Espero que seja um vídeo abençoador, um vídeo que venha de encontro com o teu coração, um vídeo que venha encher a sua vida, a sua alma, da expectativa das promessas do Senhor. E eu vim te dizer algo da parte de Deus. Muitas das vezes nós esperamos o agir de Deus. E a palavra que o Senhor tocou no meu coração para ministrar para vocês é que o de repente de Deus pode acontecer a qualquer momento. Então, esteja sempre pronto para o de repente de Deus. E o de repente de Deus não somente inclui, somente essa passagem que nós possamos entender da parte de Deus, que o de repente de Deus, ele pode incluir em qualquer ocasião e situação da nossa vida. Expectativa daquilo que Deus tem preparado para você. Olha que lugar lindo. A expectativa de que Deus tem preparado para você é muito maior, amém, do que nós podemos ver, enxergar e ouvir. Pois quando Deus ele prepara algo para nós, quando Deus ele toca no nosso coração para nos entregar algo de Deus, aleluia, nós aprendemos a esperar nele, pois é ele que prometeu, é ele que vai cumprir, é ele que vai fazer nas nossas vidas, amém? Então nós temos que ter essa expectativa em Deus e não nos homens, porque as pessoas são falhas, as pessoas são falhas, as pessoas erram, as pessoas elas são precipitadas, nós somos precipitados, nós precipitamos muitas das vezes aquilo que o Senhor tem para nós, amém? E a palavra que o Senhor me tocou hoje para dizer para vocês, não se precipite, amém? Não fique ansiosos por coisa alguma, mas descansa no Senhor, descansa naquilo que o Senhor tem para você, que o Senhor tem para te dar, amém? Porque as coisas desse mundo são diferentes das coisas do Senhor. Glória a Deus, aqui onde eu estou. Estou nesse momento aqui de oração e o Senhor está ministrando várias coisas no meu coração e eu gostaria de compartilhar isso com vocês. Sabe, minha irmã, meu irmão, vocês são tão queridos por Deus. Vocês não fazem ideia o quanto Deus vos ama, o quanto Deus ele tem compaixão por você, o quanto Deus ele tem te livrado de várias coisas que muitas das vezes você pensa, mas eu mesma escolhi tal coisa, eu mesma escolhi tal caminho, amém? Mas o Senhor manda te dizer, ele escolhe para você, amém? Quando a gente coloca algo nas mãos do Senhor, aleluia, nós temos que entender que o Senhor, ele escolhe por nós, que o Senhor, ele nos faz entender, ele faz nos enchermos da presença dele, amém? Para que ele cresça e a gente diminua a cada dia, porque sem a presença de Deus, nada somos, amém? Nós somos falhos, amém? Nós somos limitados, amém? Mas o Senhor, ele é ilimitado na presença dele, nas coisas que ele tem para conosco, amém? O Senhor, ele tem grandes coisas para mim, para você, amém? Ele tem coisas que os nossos olhos nem imaginam, mas a expectativa dentro do nosso coração que o Senhor tem colocado para nós, aleluia, é muito maior. É muito maior do que nós possamos imaginar. Eu digo isso com toda a convicção, com toda a autonomia, com toda a certeza que aquilo que o Senhor tem para você é muito maior do que você imagina. É muito maior do que a expectativa que você tem, aleluias, nas coisas que muitas das vezes você acha que você pode ver, você pode enxergar, que você pode almejar, mas as coisas de Deus, elas são muito maiores. Entenda isso, minha irmã. E
O mistério de Deus, ele é tão grande para constituir sobre as nossas vidas um ministério, muitas das vezes, um casamento, talvez, porque as coisas de Deus, elas são santas. Vou dizer algo para você. Aonde Deus, ele mais age no ministério da gente, ministério de levar a palavra, de seguir Jesus, de imitar Jesus, amém? Esse é o nosso maior ministério, amém? Ó, aqui embaixo tem uma rua, eu estou num parque, e eu adoro parques, né? Eu falei isso para vocês, eu adoro a natureza. E Deus, ele constitui e ele age nos ministérios, nos casamentos e nos nossos sonhos. Por que não? Né? Por que não numa área financeira? Por que não num emprego? Por que não nos estudos? Amém? Porque a palavra de Deus fala que nós devemos estudar. Né? Deus, ele fala, vocês têm que estudar, vocês têm que constituir boas coisas. E aproveitando esse cenário maravilhoso para pregar a palavra do Senhor, eu tenho muito para te dizer nesse lugar. Eu tenho muito para contribuir para que você venha exercer este posicionamento, esse lugar de graça nas suas vidas. Porque o Senhor, ele vem ministrar nos nossos corações grandes coisas, grandes sonhos, grandes expectativas que nós só encontramos em Deus. E nós não sabemos explicar muitas das vezes aquilo que Deus tem colocado no meu coração e no seu coração. Amém? Porque a expectativa muitas vezes é muito maior, né, do que nós imaginamos. Às vezes Deus coloca um grande sonho no nosso coração e impulsiona a gente com aquela alegria, com aquela paz, com aqueles sinais que só o Senhor pode dar. E eu vim aqui te dizer, muitas das vezes nós temos que ter o discernimento das coisas de Deus, as coisas que são e as coisas que não são. Sabe por quê? Porque o inimigo também, ele age ao derredor. Mas saiba, você é ungida do Senhor, você é ungido do Senhor, o inimigo, ele não tem ação nenhuma sobre a sua vida. O que ele pode fazer muitas das vezes é jogar setas na sua mente como desânimo, amém? Vou te ajudar aqui você a ter discernimento. O que o inimigo faz? O inimigo não traz alegria no coração, ele traz ilusão, ilusão da carne, coração enganoso. Então ele volta para as coisas que não são de Deus, amém? As coisas que são do maligno. Vou te dar um exemplo muito importante, vou pegar vocês aqui. Glórias a Deus. O inimigo, sabe o que ele faz? Ele coloca nas nossas vidas distrações. O Senhor, ele te direcionou em algo na sua vida. Amém? Eu estou gravando. O Senhor direcionou você em algo na sua vida. E o inimigo, ele vai colocar distrações da carne. Ele não vai colocar distrações do espírito, gente. Porque a Bíblia fala que tentações virão sobre nós, mas tentações carnais, humanas, para que a gente possa o quê? Resistir, gente, porque a gente não vai conseguir resistir tentações espirituais, porque as potestades malignas, elas são poderosas, amém? E Deus, ele não deixa a gente padecer por isso. Olha que lodo mais lindo nessa rua. Estou num lugar lindo, dá pra fazer até o início do vídeo assim. Eu sou em jejum, gente, eu tô tremendo. Vou fazer a capa do vídeo. Ai, glória a Deus. Então, o inimigo, ele não vai colocar sobre a sua vida expectativas que sejam espirituais, conforme a Bíblia. O namoro santo é um deles. Santificação, gente. Obediência é muito importante para que a gente venha constituir uma intimidade com Deus, uma intimidade com o Senhor. Amém? Porque se a gente não obedecer a Deus, nós padecemos, né? E o fruto da desobediência, né? No caso, não é fruto, é as obras da carne, né? Elas geram consequências do pecado. Amém? E as obras da carne, nada mais, nada menos é que as nossas vontades carnais. E as nossas vontades carnais, elas não podem dominar a nossa vida. E existem inúmeras formas de te dizer quais são as vontades da carne, quais são as obras da carne, né? Eu posso enumerar várias aqui para você conseguir compreender e talvez você tirar uma conclusão disso. Porque esse vídeo, a intenção dele é te trazer uma resposta de Deus, é te trazer um direcionamento de Deus, amém? Para alegrar o seu coração no dia de hoje. Então, as obras da carne valem muito do pecado,
O que é o pecado? É a gula, é falar mal dos outros, é fofocar, é adulterar, é fornicar, é falar mentira, é falar palavrão. Amém? Então são coisas que são contrário àquilo que o Senhor tem nos ensinado para fazer. Amém? E as obras e os frutos do Espírito, que é diferente das obras da carne, os frutos do Espírito são longanimidade, perdão, mansidão, domínio próprio, obediência e santidade, né? Então, quando nós obedecemos os mandamentos do Senhor, nós estamos o quê? Semeando em terra fértil. Mas quando nós não estamos semeando em terra fértil, nós estamos agindo pelas obras da carne, isso nos faz ter a consequência do pecado, gente. E é importantíssimo a gente entender isso. Amém? Coloquei vocês aqui em cima de uma pedrinha, ó. A natureza contribui para a palavra do Senhor ser ministrada. Amém? Então, o que eu tenho a dizer para vocês? É muito sério. Isso é muito sério. Amém? É a consequência daquilo que fazemos. A consequência do pecado. Né? Eu falo isso, gente, porque por mais que eu seja uma missionária, por mais que eu seja uma pregadora da palavra do Senhor, eu já vivi a consequência dos meus erros. Porque nós não somos perfeitos. Nós não somos super-heróis. Amém? Nós somos falhos e pecadores. Né? E nós estamos em uma transformação diária. Isso é para você. Nós estamos numa transformação diária, onde nisso requer para nós muito esforço, muita renúncia. Amém? Nós temos que renunciar todos os dias a nossa carne, a nossa vida. Amém? Para que Deus ele cresça em nós e nós diminuímos. Eu falo isso com toda a convicção, sabe? E os momentos em que eu não ouvi o direcionamento de Deus, eu padeci. Os momentos que... E Deus, vou dizer algo para você, Deus ele ainda tem muita misericórdia de nós. Deus ele tem muita misericórdia das nossas vidas. Amém? Por quê? Porque muitas das vezes nós agimos conforme as nossas vontades. E quando nós agimos conforme as nossas vontades, que cresce em nós não em Deus. É as obras da carne, o nosso eu, a nossa vaidade. Amém? E nisso Deus, ele pede para nós, para que nós venhamos renunciar. E a palavra que o Senhor sempre ministra nos nossos corações. Renunciar. O que é renunciar, minha irmã? O que é renunciar, meu irmão? Glória a Deus. Coloquei vocês aí, mas eu acho que ficou muito baixo. E a palavra que o Senhor tocou no meu coração. O que é renunciar? O que é renunciar para você? Renunciar às vontades da carne. Aquilo que Deus toca no seu coração. Às vezes é um brinco, um pince. Não é pecado? Não, não é pecado usar brinco, usar pince. Isso é mais para doutrina humana do que para doutrina bíblica. Porque a Bíblia ela não condena você usar um pince, usar um brinco na orelha. Amém? Falo isso porque eu sou estudadora da palavra do Senhor. Mas nós temos que respeitar as doutrinas que o pastor colocou na igreja, né? São os usos e costumes. Então nós temos muito que reverenciar isso, sabe? E respeitar, porque a Bíblia fala que nós temos que ser submissos aos nossos pastores e respeitar as regras dele. Se ele falou, não pode usar colar, não pode usar brinco, não pode usar isso, você está numa congregação que é assim, então você tem que respeitar. Agora, se você está numa congregação que não, o pastor não liga, tudo bem, não é pecado, gente. O pecado ele é bem explícito na Bíblia, amém? Ele é bem colocado na Bíblia, nós sabemos quais são, porque nós lemos a palavra de Deus e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, através de conhecer a palavra do Senhor, nós passamos a entender melhor o contexto de obediência e de renúncia. Amém? Mas missionária, eu não sei o que eu vou renunciar, gente. Ouve a voz do Espírito Santo de Deus, ouve a voz do Senhor, aleluias, porque Ele vai te direcionar aquilo que você tem que mudar. Eu tenho 16 anos de convertida, amém, aceitei Jesus com 13, sou escolhida do Senhor desde o ventre da minha mãe, então sempre tive aquela expectativa em Deus, amém. Em todos esses anos, vou fazer 38 anos agora em agosto,
eu já fui muito moldada por Deus. Muito, 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 muito mesmo. Mas eu passei pelo vale, eu passei pelo deserto. E assim, é algo que nós, seres humanos, sempre vamos estar passando por um processo, sempre vamos estar passando por um deserto. Mas eu vou te dar uma certeza aqui, uma convicção. Eu aprendi isso e vivo isso. Esses vales, esses desertos, eles vão diminuindo a frequência de sofrimento. Porque a partir do momento que você vai sendo transformada e transformado pelo Espírito Santo de Deus, aleluia, nós passamos a ter domínio próprio, mansidão, amém? E nisso nós somos mais fortalecidos no Espírito, porque nós estamos mais do que maduros espiritualmente. Temos uma maturidade espiritualmente. Então aquilo que trouxe sofrimento um dia, hoje não vai trazer mais. Porque você vai entender que não tem necessidade de chorar. Você vai entender que não vai ter necessidade de você fazer certas coisas que antes você fazia, que talvez te trazia uma ansiedade, uma tristeza, uma angústia, porque você está transformada. Amém? Quando você passa por uma grande tribulação, como vários servos da Bíblia passou, como Jó, Davi, eles aprenderam a lição. Por quê? Eles viram que o fruto das obras da carne trouxeram para a vida deles no cotidiano. Então tem para dizer para vocês, amém? Que muitas das vezes a gente afasta de Deus, como estou afastando aqui. Mas Deus é como o sol, Ele está te vendo. Amém? Você está se afastando dele do campo de visão, da forma de presença. Eu estou longe de você aqui agora da câmera. Amém? Então, uma questão de presença, mas os olhos do Senhor e a luz do Senhor está sobre nós. Ele está nos dando livramento, Ele está nos guardando, Ele está nos olhando e Ele está contemplando também. Eu vim dizer algo para vocês, que muitas das vezes você pensa, mas Deus, Ele só castiga. Não, Deus, Ele contempla os seus acertos. Deus, Ele contempla as coisas boas que você faz. Amém? Principalmente a renúncia, gente. Renunciar às nossas vontades da carne. Eu vou dizer para você, eu passei por um momento que eu fui tão assim, tentada pelo inimigo, de uma forma que eu nunca fui, sabe? Teve uma certa época da minha vida que eu estava assim, mas era uma época que eu acomodei, foi uma época que eu falei assim, eu não vou orar tanto, não vou buscar tanto, e eu estava acomodada, e nisso que eu acomodei, começaram a vir tentações que meu Deus, o que é isso? De onde está vindo isso? E como aquela palavra diz, vou acalmar o seu coração agora, porque é algo que aconteceu comigo, que Deus, ele se fortalece, não, como é que é? A presença de Deus, ela se fortalece nas nossas fraquezas. Acho que é tipo isso. Vou colocar aqui nos comentários, tá? O versículo certo, que eu gosto de fazer as coisas certas. E Deus, ele não é que Deus fortalece nas nossas fraquezas. Amém? O que acontece? Eu vou falar por mim, eu passei por certas coisas que, depois que eu passei por isso, eu tive a tentação, só que eu não caí. E naquilo eu comecei a orar, comecei a jejuar, falei, meu Deus, o que é isso? Né? Porque a tentação, ela vem para te tentar em algo que você tem uma fraqueza. Mas eu nunca tive fraqueza com aquilo. Né? E eu achei muito esquisito mesmo. E eu comecei a fazer o quê? Comecei a orar, comecei a jejuar para mim mesma, porque eu falei assim, meu Deus, eu preciso me fortalecer espiritualmente para que essas coisas não venham, porque eu vi que era coisa maligna, sabe? A gente tem esse discernimento que é coisa maligna. E eu comecei a orar e jejuar mais para mim. Falei, meu, eu tô fraca, sabe? Eu tô precisando fortalecer meu espírito. Porque eu sempre preguei a palavra do Senhor, sempre fui estimulada a pregar, mas teve um momento que eu estava pregando, mas não estava orando. E é muito importante a oração, tirar um momento igual eu estou aqui, sabe? Para orar a Deus, para buscar de Deus, a presença de Deus. A natureza é o melhor lugar, gente. Aqui tem gente passando o tempo inteiro. Só que poucas pessoas, diferente dentro da cidade. E aqui tem a natureza, sabe? Por mais que aqui não é uma, como se diz, uma mata virgem, né? Pessoas já passaram por aqui, outras pessoas, mas a presença de Deus está conosco. Então, onde a gente passa, a palavra de Deus está aqui. Então, aqui nós estamos ungindo e consagrando esse local aqui ao Senhor Jesus. Só Deus, eu estou pregando aqui para vocês, eu estou consagrando esse local aqui a Jesus Cristo.
Amém? E você pode consagrar você mesmo ao Senhor Jesus Cristo. Quando vir essas tentações, ora, jejua, se consagra. Amém? Se consagra, porque quando o inimigo começa a atacar, gente, começa a vir retaliações, principalmente tentações que são humanas, elas não vêm espirituais, elas vão vir no momento que você está prestes a receber uma grande bênção. E lembra sempre disso. Tem pessoas te olhando, tem pessoas te analisando, tem pessoas te vigiando. Sabe? E o inimigo tá vendo. O inimigo tá vendo tudo. E aí você começa a fazer coisas que você não fazia, porque o inimigo ele quer atrapalhar as coisas de Deus. Amém? O inimigo ele quer atrapalhar. Então, o que você tem que fazer? Eu penso assim, falo, Deus, eu quero, por exemplo, eu quero entrar num relacionamento e estar com uma pessoa que esteja liberta. Eu não vou entrar num relacionamento na expectativa que vai ser perfeito, porque, por exemplo, um casamento não é algo perfeito. Amém? Seja com quem for, com seus filhos, com seus pais. Nunca vai ter um relacionamento perfeito, gente. Isso é conta carochinha, isso aí é romantizar, sabe? É lógico que você, tendo sua mãe, seus filhos, sua esposa, seu marido, você tem o fruto daquilo. Amém? Mas pensar, ter a inocência daquilo que vai ser algo sempre bom, que você vai só ter coisas boas. Espera que tá passando um carro aqui, deixa eu arredar pra cá. Glória a Deus. Você pensar que sempre vai ser mil maravilhas estar num casamento, você vai entrar num casamento ou qualquer relacionamento que seja despreparada e despreparado espiritualmente. Isso é uma maior verdade. Porque quando você cria expectativa nos homens, nas pessoas, você é frustrado. Mas quando você cria expectativa em Deus, fala, Deus, me fortalece, me dê sabedoria como mãe, como filha, como esposa, como marido, você que é homem. E Deus, ele vai melhorando o relacionamento. E eu vou te dizer algo, você que ainda não casou, ou você casou e quer casar novamente, sabe? Ore a Deus, peça sempre a Deus, fala, Deus, prepara o meu marido para mim e eu para ele. Amém? Porque Deus, ele tem algo reservado para você, sim. Ah, missionária, mas a vida é feita de escolhas. Livre-arbítrio. Sim, a vida é feita de escolhas, mas o Senhor, ele tem algo para você. A Bíblia fala que quando você pede um anjo, o Senhor, para te trazer algo, principalmente nas promessas amorosas, que são 5 na Bíblia, acho que 5 é bastante, né? Ele vai trazer conforme você pediu, conforme ele acha que é bom para você, mais ainda. Guarda isso na tábua do teu coração. O que o Senhor acha que é bom para você. Às vezes você acha que é bom aquilo. Gente, só vou te dizer algo aqui, só para desmistificar, que as pessoas são muito inocentes, às vezes suportam muitas coisas também no casamento ou no relacionamento, que seja abusivo ou tóxico, achando que é de Deus. Aí eu tenho que suportar tudo. Não, tá? Principalmente mulher, gente, não aceita agressão física, não aceita traição. Ah, tá aí uma vez? Se Deus tocou no seu coração para perdoar, e a pessoa, você vê que a pessoa mudou, que a pessoa está indo na igreja, ela se arrependeu de verdade, seja ela mulher ou homem, sim, pode dar segunda chance, sim, tá bom? Agora, eu vou te dizer algo, tá? Se você não vê mudança, e se essa pessoa afastar de Deus, ela vai fazer de novo. Porque a libertação, ela vem de dentro para fora. Ela vem, sabe, de onde que vem a libertação? Quando ela confessa para Deus e confessa para alguém e realmente se arrepende. Amém? Arrependimento não é chorar, não é sentir culpa. Arrependimento é transformação de verdade. E a gente só tem essa transformação quando nós estamos em Cristo. Amém? Entrelaçado com o Senhor. E nós sentimos paz. Amém? A gente se sente realmente transformado, uma nova criatura. Todos os dias a gente tem que ser transformado, gente. Todos os dias a gente tem que ser convertido, todos os dias a gente tem que ser liberto. Mas tem certas coisas dentro do casamento, vou dizer para você que é mulher, você que é homem, que não tem que ser aceita. Porque a Bíblia fala a respeito disso. Deus não quer que seus filhos e suas filhas fiquem sofrendo. Porque o casamento também, gente, tem os seus altos e baixos, tem seus problemas, tem, amém? Mas tem coisas que você vê que não tem solução, você já conversou, você já orou, já fez campanha, jejuou e aquele negócio não muda, amém? Deus, ele também é a favor do divórcio, sabe? Deus, ele não agrada do divórcio, ele fala para você lutar com todas as suas forças, mas, igual no meu caso, o meu ex-marido saiu de casa, ele saiu,
A Bíblia fala, se um marido crente ou a mulher crente que ora por descrente, não precisa separar, a não ser que ele queira ir embora, aí deixa ir, e você tem o direito de casar novamente. Amém? Então, muitas das vezes, a pessoa que trai, ela é muito possessiva, ela é muito ciumenta. Amém? Tirando o fato daquelas pessoas que são traumatizadas, amém? Porque já passaram por muitas traições, por muito bullying, né? Às vezes ela tem alguns traumas de infância, eu tô fazendo cura interior, gente, tem vídeo aqui, tá? E a pessoa, ela não se aceita fisicamente, ela não se acha bonita, porque ela tem vários traumas de outras coisas que ocasionaram. Às vezes o pai e a mãe separaram, o pai e a mãe brigavam, amém? Ela sofreu algum abuso, e ela tem aquele trauma. Então isso no casamento vai gerar uma insegurança, são pessoas inseguras, pessoas indecisas, pessoas que têm medo do casamento, por exemplo. Amém? E as que já estão casadas e elas não foram curadas dessas feridas, elas ficam mais ciumentas, mais possessivas. Amém? E existe aqueles também, que é o caso, né? Que já aconteceu com várias pessoas que eu conheço, da pessoa trair, e gosta de trair, um dia foi traído e acha normal trair, tipo assim, tá nem aí, sai traindo. Melhor eu do que ela, melhor eu do que ele. E vai vivendo assim, porque são as obras da carne, gente. A pessoa não é convertida. A pessoa não tem o Espírito Santo para dizer dentro dela, sabe? Todos têm o Espírito Santo, tá? Todos que converteram têm, mas tem aqueles que são afastados. Gente, quem está no pecado, está afastado de Deus. A Bíblia fala, né? Fugireis do pecado e o diabo fugirá de vós. Se você está no pecado, o diabo está com você. Amém? Então aqui, o salário do pecado é a morte. A pessoa que está no pecado, ela está afastada de Deus, ela não está ouvindo a voz do Espírito Santo, ela está ouvindo as setas que estão na cabeça dela, que são as obras da carne. Amém? Então nós devemos, aleluias, fugir das obras da carne. Você é crente, amém? Você pensa assim, nossa, eu sou ciumenta, eu sou ciumento. Então isso é a obra da carne. Aí eu sou inseguro, eu sou insegura. Aí eu tenho medo de casar e não dar certo, porque a pessoa é bonita, ele é bonito demais, ela é bonita demais, vai acabar me traindo. Tem gente que pensa assim, gente, infelizmente. Amém? Então, o que a gente pode fazer? É ouvir a voz do Espírito Santo dentro da gente. Porque se a gente ficar avaliando a vida da pessoa, falo por mim, o Santo me corrigiu disso, ficar avaliando a vida da pessoa, do que ela fez, do que ela está fazendo, alguma coisa assim, alguma falha, alguma fraqueza que ela tem, e julgar aquilo como ela é daquela forma, amém? Nunca podemos apontar o dedo, nunca podemos fazer acepção de pessoas, porque nós temos as nossas falhas, amém? E a Bíblia fala que nunca deveremos dizer, eu nunca comerei deste fruto. Cuidado, muito cuidado com a boca. A boca, ela é para a vida e para a morte. Amém? Quando a gente apedreja alguém que está pecando em certa ocasião, mesmo que o pecado dela seja diferente do seu, porque todos nós somos pecadores, Deus, ele permite, tá? Vou falar para você que Deus permite Satanás tocar na sua vida, para te tentar naquela área ali que você jogou pedra. Tá bom? Então vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, ajuda, Pai, essa irmã, ajuda, Pai, esse irmão, direcionar os caminhos, Pai, a tua promessa, aquele sonho que o Senhor tem colocado no coração dela, no coração dele, Pai. Prepara ela, prepara ele, meu Deus, prepara o lugar para receber ela e ele, Pai, em nome de Jesus, essa irmã querida, esse irmão querido, para receber aquele sonho, a promessa que o Senhor fez no coração dela, para que essa promessa não venha morrer, para que o inimigo não venha colocar distrações no meio, Pai, em nome de Jesus, para atrapalhar. Mas tudo tem o tempo de Deus, tudo tem a hora certa de acontecer. Então traga, Pai, ao coração dessa irmã, desse irmão, a expectativa, mas a expectativa com paciência, com serenidade, com mansidão, com calma, Pai. Amém? Porque a ansiedade é a obra da carne e ela faz a gente tomar atitudes errôneas e atitudes precipitadas, Senhor Deus. Em nome de Jesus, ajuda ela. Ajuda ele, direciona o caminho certo. Amém? Prepara o lugar, prepara o coração, prepara a mente, prepara a alma, para que ela venha concluir, meu Deus, as promessas e os sonhos que o Senhor tem colocado no coração dela, no coração dele. Em nome de Jesus, gente, vocês falam amém aí para concordar no mundo espiritual, em nome de Jesus, amém? Vou pegar vocês aqui, glória a Deus. Ai, foi bom demais, adorei. Vou vir mais vezes aqui pregar. Glória a Deus, amém? Então, a terra no meu pé, foi de sandália, ó. Aleluia. Então, gente, é esse o vídeo. Se gostaram, deixa o joinha e comenta aqui embaixo um ato de confirmação, um ato de fé.
dizendo: eu concordo com essa oração, em nome de Jesus. Amém? Amém, eu recebo, tomo posse, em nome de Jesus, essa palavra maravilhosa que o Senhor tem colocado nos nossos corações. Olha que lugarzinho mais bonitinho. É um caminhozinho, olha. Aqui também. Isso. Bye. Obrigado por assistir até aqui. Se você chegou até no finalzinho desse vídeo e assistiu completo a palavra toda ministrada pelo Espírito Santo de Deus, comenta aí nos comentários. E eu assisti até aqui. Missionária de Deus. A palavra foi forte, viu? Ministrou até no meu coração. Olha ali, olha. Ah, esse lugar aqui é lindo. Estamos no topo da cidade. Agora eu vou embora entregar meu jejum. Glória a Deus. Tchau.